Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antigamente, existia a festa de 15 anos. Era aquela festa que a menina mostrava que ela finalmente tinha se tornado uma mulher, estava adentrando os salões da sociedade, pronta para arrumar marido. Hoje em dia existe o casamento. É mais ou menos a mesma função para muita gente por aí, né? Mostrar que já está grandinho. As pessoas vão, fazem antes do casamento tudo que era para fazer depois, aí chega uma hora que resolvem mostrar que estão grandinhos, aí vão e fazem uma farra de casamento, que de casamento não tem nada. O resultado disso, dessa transformação do que deveria ser a união do casal numa celebração de que os dois já estão grandinhos, que é o que a gente mais encontra por aí hoje em dia, o resultado disso é que se acabou criando uma confusão enorme acerca do que seja o próprio casamento. E essa confusão aumenta mais ainda quando se pensa que nós estamos em plena era do politicamente correto. Agora, o que é isso? Bom, por isso que me pediram para tentar botar uns pingos num que no outro ia e falar para vocês do matrimônio católico na era do politicamente correto. Primeira coisa, para a gente falar de alguma coisa, a gente ajudar a entender do que se trata, o que é essa coisa. Então, o que é o politicamente correto? A gente pega, pensa, poxa, correto é legal, assim, eu gosto que as coisas sejam corretas, eu gosto de pessoas corretas. Agora, politicamente, no Brasil especialmente, é uma palavra que dá um certo medo. Então, quando junta politicamente correto, tem gente que vai no impulso de pensar, não, isso é uma coisa que diz respeito a políticas que são corretas, aos raros políticos que são honestos. Outros já ficam meio sem saber o que pensar, mas parece que é coisa boa. Mas o que é, na verdade, isso que usa tão erradamente a palavra correto? Essa questão do uso das palavras está no cerne da questão do politicamente correto. E é uma questão importantíssima. O uso da palavra certa, da palavra correta. São Tomás de Aquino nos diz que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Ou seja, se eu penso canivete quando eu vejo isso, é um canivete. Então a minha intelecção está correta. Essa intelecção, para que eu consiga me comunicar com as pessoas em volta, eu vou transformar ela numa sucessão de barulhos que compõem um termo, uma coisa que tem um determinado significado. Canivete. Canivete não é a faca. Se eu falo canivete, qualquer brasileiro vai entender que eu estou falando, se não disso, mas pelo menos de alguma coisa bastante parecida com isso. Se eu estiver falando em inglês, eu vou ter que usar outra palavra, em francês eu vou ter que usar outra. São as palavras que a gente vai usar em cada língua, podem variar, mas todas elas são, na hora que a gente está enunciando, na hora que a gente está falando, todas elas são termos que apontam para a mesma coisa. Ou seja, se eu digo pocket knife e se eu digo canivete, eu estou falando da mesma coisa. O intelecto está se adequando à coisa e, portanto, o termo que a gente usa, a palavra que vem depois, né, a primeira coisa na cabeça, está batendo com a coisa na realidade física lá fora da cabeça da gente. Depois, para aquilo sair da cabeça e poder ir para a próxima pessoa, a voz da gente vai fazer um barulhinho que a próxima pessoa vai ouvir e vai interpretar aquilo como se referindo a isso. Então eu falo canivete, a pessoa já pensa naquela coisa com uma lâmina que abre e fecha, etc. Isso é a verdade, a adequação do intelecto à coisa. E a gente falar a verdade, a gente adequar o termo à intelecção que está adequada à coisa. Ou seja, eu usar o termo que corresponde àquilo que eu estou pensando,
que por sua vez corresponda àquela realidade. Assim eu vou estar falando perfeitamente a verdade, formalmente, materialmente a verdade. Eu vou estar fazendo a coisa certa. Porque a fala da gente, ela nos ajuda a guiar o nosso raciocínio. Ou seja, se a gente tem uma palavra que tem aquele sentido, que nos indica aquela coisa, fica mais fácil a gente perceber aquela coisa em qualquer outro ambiente. Por exemplo, o próprio canivete. Pelo fato da gente ter a palavra canivete, a gente já vai traçar uma diferenciação entre um canivete e uma faca diferente daquela que vai ser traçada por uma pessoa em cuja língua não há essa diferença. Agora, a questão é, aquilo que a pessoa tem na cabeça, aquela intelecção, aquilo que ela entendeu daquela coisa, corresponde àquela coisa? Caso positivo, é verdade. Aí o segundo ponto, o termo, ele corresponde à intelecção? Se não corresponder, a pessoa está mentindo. Pode acontecer da pessoa estar enganada, ela não saber a verdade e ela falar uma coisa que ela acha que é verdade, mas na verdade é uma mentira. Por exemplo, o sujeito achar que isso daqui, no lugar de ser um canivete, é uma ferramenta de dentista. Isso é uma ferramenta de dentista. Ele olhou e pensou, ferramenta de dentista. Então ele fala, tinha uma ferramenta de dentista ali em cima da mesa do professor. Ele está enganado. Ele não está mentindo na medida em que ele está falando o termo que corresponde à intelecção. Mas ele não está falando a verdade toda na medida em que a intelecção dele não corresponde à realidade. O que tem dentro da cabeça dele não corresponde àquilo. Quer dizer, canivete para dentro da cabeça dele se perdeu. Virou instrumento de dentista. Da cabeça para a boca funcionou. Instrumento de dentista, instrumento de dentista. Poderia até se enganar. Ele pensa, é um instrumento de dentista. Mas aí depois ele diz, não, ia pegar mal o professor ter um instrumento de dentista, vou dizer para os outros que é um canivete. E era. Então ele se enganou numa etapa, mentiu na outra, mas acabou que o termo correspondeu à realidade. Quer dizer, esse é o triângulo que a gente faz e que é um triângulo essencial. Por quê? Porque são esses termos que vão nos ajudar a perceber a realidade e a transmitir coisas reais para os próximos. Se eu falo, por exemplo, que hoje está quente, as pessoas que me ouvem vão entender que eu estou falando que está uma temperatura acima de, 20 e poucos graus. Não vai passar pela cabeça de ninguém que nós estejamos na temperatura da superfície do Sol, por exemplo. O contexto já dá uma boa medida do que eu estou querendo falar. Mas se a palavra quente perde o seu sentido, se eu começo a dizer que quente é como eu chamo uma coisa que está fria, eu vou causar uma enorme confusão mental na cabeça das pessoas. É engraçado porque isso volta e meia acontece na gíria, né? Por exemplo, agora eu acho que já não se usa mais, mas há um tempo atrás as pessoas, para elogiar alguma coisa, diziam que essa coisa era sinistra. Bom, sinistro, teoricamente, é o oposto, né? A coisa é aterrorizante, a coisa que dá medo, a coisa toda errada. Mas as pessoas elogiavam, né? Poxa, o sujeito fez um malabarismo sinistro. Um sujeito ganhou a corrida correndo de uma maneira sinistra. Poxa, correr da maneira sinistra seria correr assim como um vampiro, outra coisa. Mas esses enganos, eles acabam sendo corrigidos aos poucos. Mesmo esses enganos de gíria. Essa gíria mesmo, por exemplo, já praticamente não se usa mais. Outras acabam ganhando um outro significado, um outro termo. Por exemplo, ainda dentro da questão da gíria, o termo legal. Essa coisa é legal, eu gostei dela. Legal quer dizer uma coisa agradável. Agora, legal, se você for pegar estritamente, quer dizer uma coisa que está conforme a lei. Ou seja, a palavra foi derivando, foi mudando de sentido. Mas quando a gente está tratando de uma sociedade
Mais ainda, de uma sociedade problemática, como é a nossa sociedade atual, é muito importante a gente fazer o que Confúcio chamava, o filósofo chinês Confúcio, chamava de retificação dos nomes, ou seja, chamar o pão de pão e o queijo de queijo. Falar tudo pão, pão, queijo, queijo. Falar as coisas como as coisas são. Por quê? Porque a realidade já é suficientemente complexa para a gente, muitas vezes, ter dificuldade em entender como é que ela funciona e transmitir isso para o próximo. Se a gente fica misturando as palavras propositadamente, a gente chama de medo o que não é medo, a gente chama de amor o que não é amor, o que a gente está fazendo é tornar as coisas ainda mais difíceis de entender. A gente não vai mudar a realidade mudando a palavra da palavra ao intelecto, do intelecto à coisa. A coisa não funciona assim. Fazer isso seria como aquela piada, né, do sujeito que o carro está sem freios. Aí ele dá um soco no painel, agarra o ponteiro do velocímetro com as duas mãos e vai forçando para baixo até conseguir parar o carro. É absurdo? É. Mas é isso que seria a gente tentar realmente mudar a realidade a partir das palavras. Ora, é exatamente isso o politicamente correto. O politicamente correto é a tentativa de quebrar o painel do carro, agarrar o ponteiro do velocímetro e ir abaixando. Qual é o problema disso? O problema é que você pode chegar no zero ali e o carro continuar acelerando, porque aquilo não é um freio. Aquilo não é uma coisa que você possa, pela qual você possa modificar uma outra coisa. Aquilo é, como uma palavra, um sinal. Então, assim como é um sinal disso daqui, a palavra canivete, se eu falo canivete, eu estou simplesmente sinalizando isso daqui, como eu estaria sinalizando com uma foto, um desenho dele. Agora, se eu paro de falar canivete e falo cotonete, isso não vai fazer com que eu possa limpar os ouvidos com um canivete. Não vai funcionar. O canivete não vai virar cotonete porque eu passei a falar cotonete. Mas a ideia do politicamente correto é justamente isso. É negar a realidade. Negar diferenças que realmente existem. Por exemplo, mais básica, crucial, a diferença entre o masculino e o feminino. Note-se que o masculino e o feminino não são sequer uma coisa meramente humana. Qualquer biólogo pode atestar que o masculino e o feminino é uma divisão, ou que divisões perfeitamente análogas ao masculino e feminino ocorrem em todos os ramos da biologia. Você tem plantas fêmea, plantas macho. Você tem bichos fêmeas, bichos macho. Só que o que acontece? Se tenta confundir isso usando palavras que significam outra coisa, torcendo, propositadamente, fazendo o mesmo tipo de confusão que a gíria, sem querer, faz com o uso de palavras como legal, sinistro. Por exemplo, a gente tem em gramática um termo que se diz gênero. Gênero é o que indica se uma coisa é neutra, feminina ou masculina, se uma coisa é contável ou não contável. São vários aspectos secundários de uma palavra. A gente chama de gênero. São vários aspectos que essa palavra tem que dizem respeito, basicamente, ao tipo de palavra em que ela está contida. Não tem nada a ver, em estrito senso, com sexualidade ou com desejo sexual, ou sequer com masculino e feminino. Porque o gênero feminino, o gênero masculino e o gênero neutro, que a gente não tem em português, mas que muitas línguas têm, eles são aplicados ao masculino, eles são aplicados ao feminino, eles são aplicados às coisas, mas eles não indicam, eles não fazem mais, na verdade, do que sinalizar uma coisa que é pré-existente, uma coisa que já está naquela coisa. Um homem é masculino, uma mulher é feminina, um canivete, em inglês ou em latim, é neutro. Agora,
Isso quer dizer que numa língua que o canivete seja masculino, como no português, o canivete seja macho? Numa língua que o canivete seja feminino, o canivete seja fêmea? Não. Isso indica apenas que a palavra canivete ela está dentro de um determinado tipo de palavras, um campo de palavras, que no mais das vezes se usa para tratar, quando se está falando de seres realmente sexuados, de seres que têm o sexo masculino. Então, eu vou falar ele para me referir a um cavalo, ela para me referir a uma égua, ele para me referir a um cachorro, ela para me referir a uma cadela, ele para me referir a um elefante, ela para me referir a um alhá, e tudo isso, na hora da gente ver gramaticalmente, a gente vai chamar de gênero. Como a gente vai chamar de gênero a diferença que tem entre eu quero muitas balas e eu quero muita água. Agora, como assim? O que isso tem a ver com sexualidade? Nada, justamente. Então, usar gênero para falar de sexualidade é apenas uma cortina de fumaça. É uma maneira de criar confusão. E a ideia, o objetivo, é justamente esse: criar confusão. Negar as diferenças, negar as semelhanças que existem na realidade e assim aplicar rótulos que correspondam não à realidade, mas a desejos ideológicos. Reparem que é a mesma ideia lá do cara que quebra o painel e volta o velocímetro, né? A palavra, né, a coisa que sai da boca, é deformada para que com isso se deforme o intelecto, coisa que dá para fazer, para que com isso se deforme a realidade, coisa que é impossível. Não tem como deformar a realidade a partir do intelecto. A gente não tem superpoderes, fazer põe, e o canivete vai virar a caniveta. Não rola. Mas a ideia do politicamente correto é isso: é rotular as coisas a partir dos desejos ideológicos para tentar enlouquecer as pessoas e fazer com que elas não reconheçam a realidade. Aí isso vai vir dentro de toda uma série de raciocínios que visam desconstruir, desmitificar, ou seja, reinventar, derrubar tudo e botar um falso novo no lugar. A lei natural, a biologia, todas essas coisas. Então vamos desmitificar a biologia. Não é porque o sujeito tem esses cromossomos, porque ele tem aquilo no meio das pernas, que ele é macho ou fêmea. Desculpa, é sim. Se a pessoa tem um problema mental, são outros 500. Mas ela é homem ou ela é mulher. Há alguns pouquíssimos casos de pessoas que têm deformações de nascença, pobrezinhos. Que o corpo não se formou direito, que aí vai ter os dois, vai ter coisas que são uma tragédia tão grande quanto é uma tragédia, sei lá, uma criança que não tem um braço, uma criança que tem um olho só. São coisas horríveis que, infelizmente, acontecem. Mas a gente não pode medir a realidade por elas e muito menos a gente pode tentar fazer com que a realidade se dobre a uma ideia. Ao invés da ideia se dobrar à realidade, do intelecto se conformar à coisa, a gente não pode querer que a coisa se conforme ao intelecto. Então, politicamente correto, ele é essa tentativa de negar a realidade, aplicando rótulos que correspondem a meros desejos ideológicos para desconstruir, desmitificar, ou seja, reinventar a lei natural, e, em geral, para que esse tipo de delírio possa passar, possa ser vendido com alguma facilidade, isso se faz a partir de um discurso de proteção, que é uma falsa proteção. Mas a gente vê, por exemplo, como que o Orwell, no seu livro 1984, ele tem uma novilíngua, né, em que as pessoas falam que a guerra é paz, e o ódio é amor, e coisas assim, que é exatamente o que o politicamente correto gosta de fazer. O Orwell, inclusive, tem um excelente ensaio sobre a importância das palavras, vale a pena ler, procure na internet, está por aí. É o mesmo cara que escreveu em 1984 o livro. Mas no livro dele isso é feito de uma forma ditatorial.
né? Um governo que tem um Big Brother, né? Um irmão mais velho que toma conta de todo mundo, é o governo, e assim lava a boca com sabão, na verdade faz sumir as pessoas que não usem o termo certo e não pensem da maneira considerada correta pelos governantes. Para que uma coisa dessa acontecesse, seria necessária uma ditadura brutal, é o que aconteceu na União Soviética, na China, é o que acontece hoje em dia na Coreia do Norte. Né? Na Coreia do Norte você tem um cara gordo, que é o dono, reizinho lá. É o cara gordo da Coreia do Norte. Todo o resto da população é esquálida. Agora você pergunta, os coreanos são saudáveis ou doentios? Saudáveis. Diz o cara sem um dente na boca, pesando 30 quilos. Por quê? Porque ele é obrigado a mentir pelo governo. Ele mente tanto, 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 que ele acaba achando que saudável quer dizer aquilo que ele é. Então, para conseguir, sem ter essa força policial tão tremenda, para conseguir fazer com que as pessoas engulam o politicamente correto, o que se faz é fantasiá-lo de um discurso de proteção a algumas pessoas que estariam sendo ofendidas. Então se diz que o politicamente correto é a maneira de combater o racismo. Qual é a maneira de combater o racismo? Cada 6 meses a gente vai mudar o nome pelo qual se chama as pessoas da raça negra, afrodescendente. Gente, raça não existe. Você quer combater o racismo, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer raça não existe. Você quer combater a superstição, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer, gente, gato preto não dá azar. Não é você mudar o nome da cor preta ou do animal gato. É você combater a coisa. Você não vai combater o racismo dizendo que o cara que tem a pele preta é afrodescendente. O que você vai fazer é chamar mais atenção ainda para um detalhe tão irrelevante quanto a largura do dedão dele, que é a cor da pele dele. O racista é o quê? É o cara que acha que a cor da pele é importante. O largura do dedãozista acharia que a largura do dedão é importante. Antigamente tinha uns retardados que agora estão voltando, inclusive. Eu vi uma tabelinha aí de medidas racialistas para entrar na universidade, que se esse tamanho aqui for maior do que esse, então a pessoa é superior. Se esse for maior do que esse, a pessoa é inferior. Olha que beleza. Merece cota. Esse tipo de barbaridade tem que ser combatido. Mas ele não vai ser combatido medindo a cabeça das pessoas, nem dando nomes e mudando nomes, atraindo atenção para uma diferença que, na verdade, não existe. O errado é alguém querendo fazer essa diferença existir. Do mesmo modo, se fica falando de gordofobia, homofobia, sei lá mais o que fobia, tentando medicalizar, botando como se fosse fobia. Fobia é o quê? Medo. Então a gente tem o cara que é claustrofóbico, ele não consegue ficar num lugar fechado, como o claustro de um convento. Ele não consegue ficar num lugar fechado, então ele é claustrofóbico. O outro não aguenta multidão, ele é demofóbico. Beleza. Agora você bota um cara claustrofóbico no elevador, o cara começa a suar frio, ele entra em pânico. E o gordofóbico, ele vê uma pessoa gorda e começa a suar frio e entra em pânico? Não. Gordofóbico é só um idiota. É um idiota como qualquer outro idiota, que vai xingar o sujeito que é gordo, como ele xingaria o outro que é narigudo. Mas, para fazer essa pseudoproteção, que o politicamente correto gosta de usar como instrumento para a mudança do vocabulário, se vai pegar o pobre do gordinho humilhado que sofre bullying, se vai pegar o pobre homossexual oprimido, se vai pegar o pobre negro afrodescendente, sei lá o quê. Em suma, se vai criar uma categoria de pseudo-vítimas, se vai vitimizar algumas pessoas e propor como solução mudar as palavras. Porque mudando as palavras, de alguma maneira mágica, se mudaria a realidade. Ora, isso não funciona. Assim sendo, o que é o politicamente correto? Com a ajuda do nosso querido dicionário Wise, eu vi que o politicamente correto também pode ser chamado de acalento, aldrabice, arara, bafo, balão,
balela, balona, bola, boquejo, bota, broca, bula, caraminholas, carapeta, carapetão, conto, conversa, encravação, enredo, fábula, fabulação, falsia, falsidade, fraude, fuxico, futico, galga, gamela, garoupa, gasopa, goma, grupo, história, invenção, invencionice, inverdade, lamarão, lambança, lampaná, landoá, lenda, léria, luas, lona, lorota, lorotagem, maranhão, mariquinha, machambeta, mentira. O politicamente correto, senhoras e senhores, é mentira, é peta, é potoca, é lorota. É a lorota de que, mentindo a respeito da realidade, a realidade de alguma maneira mágica irá ser transformada. Ora, isso não vai acontecer nunca. E como é que fica o matrimônio católico na era do politicamente correto? Bom, primeiro a gente tem que ver o que é o matrimônio, né? Assim como a gente viu o que é o politicamente correto, a gente tem que ver o que é o matrimônio. O matrimônio é algo que existe na natureza humana. Ele existe desde que existe o homem. Ou seja, o matrimônio não é, como gostariam, sei lá, os protestantes, uma coisa que tem base na Bíblia. Não. Ele tem tanto base na Bíblia quanto os 5 dedos em cada mão tem base na Bíblia. A Bíblia menciona dedos, mas os dedos existem desde antes da Bíblia. O matrimônio, ele é algo que é uma instituição de direito natural. Ele é uma coisa que está ali desde que existe o homem, porque faz parte do que é sermos, na verdade, né? Do que é sermos seres humanos. Faz parte de ser-se humano a gente se unir em matrimônio. Ele sempre existiu, desde que existe o homem. E ele vai existir sempre. Esse é o grande segredo. E é isso que o pessoal do politicamente correto não gosta nem de pensar em que possa existir. Por quê? Porque eles querem transformar a realidade. E eles querem pregar mentiras como se fossem verdade. Por exemplo, eles querem dizer que dá exatamente na mesma juntar 2 barbados numa cama e um casal se unir em matrimônio. O que dá exatamente na mesma um cara se unir com uma mulher enquanto ele estiver curtindo para na hora que dá vontade de separar, separou. Ou o cara se unir com 3 mulheres, ou a mulher se unir com 3 caras, ou o cavalo se unir com um cachorro, qualquer delírio do gênero. Por quê? Porque o interesse deles, por mais que vá vir todo um discurso de proteção, coitadinho, não, olha só, coitadinho, ele ama essas 3 mulheres, ele ama ela tanto, ele ama ela tanto, ele ama ela tanto, as 3, ele ama as 3 por igual. Poxa, vamos fazer com que eles se casem. Vai ser tão fofo eles se casarem. Não. Eles não têm como se casar. É impossível eles se casarem. Porque o matrimônio, essa instituição de direito natural, essa coisa que existe na nossa natureza, é uma entrega total de si. Uma mulher pode se casar com um cara, mas um cara não pode se casar com 2 mulheres. Do mesmo modo como um cara pode se casar com uma mulher, mas uma mulher não pode se casar com 2 caras. Por quê? Porque é uma entrega total. Ou essa entrega é feita ou essa entrega não é feita, para começar. Segundo ponto, é uma entrega que é aberta à vida. O objetivo dela é continuar as gerações. É assim que as gerações se perpetuam. Crescer e multiplicai-vos da Bíblia não precisava nem ser dito. Era só Adão olhar para Eva, Eva olhar para Adão e dizer, pô, beleza, vamos lá. Para isso que a gente está aí. Porque o matrimônio, ele está na nossa natureza, a gente quer isso. Chega numa determinada idade, para as moças mais cedo, na adolescência, para os rapazes por volta dos 25, por aí, que de repente bate um gongo na cabeça dizendo, acha aquela pessoa, agarra, junta, fique com ela para o resto da vida, tenha filhos com ela. Está na nossa natureza. Então, se a gente pegar, como existem vários livros distópicos, né? Distopia é o contrário da utopia, é uma sociedade
lá que o cara bota no livro, que é um horror, que é um pesadelo, como 1984, né, que é uma ditadura medonha, que é um ambiente horroroso, que as pessoas, sei lá, são comidas de canibais, como no Admirável Mundo Novo. Mas existem várias distopias em que as pessoas são criadas pela sociedade. O próprio Admirável Mundo Novo, livraço maravilhoso, vale a pena ler. As pessoas nascem de inseminação artificial. Todo mundo nasce de inseminação artificial. Sendo que alguns são preparados para que eles nasçam meio mongalhões, mas fortões, para fazer serviço pesado. Outros são preparados para que eles sejam bem inteligentes, para que eles façam serviços intelectuais, etc. Se conseguisse um dia, o que já é impossível, mas se conseguisse fazer uma sociedade assim, sabe quanto tempo ela ia durar? Ela ia durar até um rapaz botar os olhos na moça, a moça botar os olhos no rapaz, e os dois dizerem ao mesmo tempo, é esse, é essa, é com ele que eu vou, é com ela que eu vou. E quando se visse, estavam os dois andando de mãos dadas, e para tentar arrancar um do outro só matando. Porque isso que é um matrimônio. É uma coisa que está na nossa natureza. E é por isso que eu digo sempre que a família é invencível. Não adianta, podem fazer a campanha que quiser, podem vir com 500 mil gêneros, podem vir com ateísmo mais delirante, podem vir com o que bem entenderem. A família é indestrutível, porque ela está na natureza humana. É tão possível destruir o matrimônio como é possível destruir a respiração ou a digestão. Não dá. Se você destrói a respiração e a digestão, você destrói o ser humano. Se você destrói o matrimônio, você destrói o ser humano. O que se pode fazer no máximo é criar confusão. Para a partir daí, é o que você está fazendo hoje em dia, se botar sob o rótulo falso, né, uma mentira, botar sob o rótulo falso de matrimônio um monte de coisas que não são matrimônios, não são casamentos, de modo algum, como juntar duas senhoras solteironas ou dois amigos. Não interessa se eles se estimulam sexualmente. Aquilo que eles fazem nunca vai levar à reprodução. Aquilo não é sexo de verdade, gente. Aquilo é masturbação. Então, se juntar duas pessoas que podem se amar loucamente, se estimular sexualmente até explodir. Mas os dois são do mesmo sexo, galera, não rola. Aquilo nunca vai ser um matrimônio. Porque dali nunca vai sair uma criança. Impossível. Matrimônio é inseparável, justamente, né, dessa nobre missão que os nossos genes mesmo gritam pra gente que a gente tem que cumprir, de preparar as próximas gerações. E as próximas gerações vão cair na mesma armadilha deliciosa, maravilhosa. O rapaz vê aquela mocinha, o coraçãozinho dele bate mais depressa, e a mocinha vê aquele rapaz, e aí ela fica com borboletinhas flutuando na cabeça. E acaba acontecendo o quê? O matrimônio. Só pode existir um matrimônio quando ele existe dentro da natureza. Fora do natural, você pode ter uma excelente amizade. Né? É o que eu digo, muita gente por aí que está envolvida em relações com pessoas do mesmo sexo, na verdade o que eles têm é uma pessoa que é um grande amigo deles, um grande amigo, amicíssimo deles, um senhor companheiro para eles, com quem infelizmente eles têm um mau hábito de se envolver em práticas de masturbação mútua, que graças a Deus a gente não precisa saber que existem, e que eles, por favor, se forem fazer, façam entre quatro paredes. Mas o que eles têm ali são amigos. Eles não são um matrimônio, não podem ser um matrimônio, nunca vão ser um matrimônio. Porque aquilo para ali, aquilo acaba ali. Tanto faz. Se os dois caras estão numa cama, se cada um está no banheiro. Diferente. Eles não estão tendo sexo no sentido estrito da coisa. Eles estão tendo estimulação sexual, que são outros 500. Uma coisa muito inferior em tudo e muito diferente. Agora, e a catolicidade do matrimônio? Eu falei que o matrimônio é uma coisa de direito natural, que é uma coisa que existe, já existia, vai continuar existindo sempre. Mas e por que há o matrimônio católico? Porque o Nosso Senhor elevou a sacramento uma coisa que já era de direito natural.
Como assim? Se a gente pega um exemplo do, dos outros sacramentos, todos eles têm uma matéria, uma quase matéria, né? Se a gente pegar, por exemplo, o batismo derrama-se água ou emerge-se a pessoa 3 vezes, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pessoa está batizada. Agora imagina que o cara está coberto de poeira e aí você batiza ele. Por imersão, melhor ainda. O que vai acontecer? Ele vai sair dali mais limpo, não vai? Vai. Por quê? Porque a água tem esse efeito de limpar. Mas aquilo vai servir para ele só como um banho? A não ser que ele já tenha sido batizado antes, porque o batismo é um só. Né? Você é batizado uma vez. O nenenzinho foi batizado, nunca mais a pessoa vai conseguir ser batizada de novo. Ela vai tomar vários banhos. Se quiser ficar mudando de seito em seito, ela pode tomar vários banhos. Mas ela nunca mais vai ser batizada. Mas quando a pessoa é batizada, ela se torna uma nova pessoa. Acontece uma mudança em quem ela é. Ela se torna filha adotiva de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, é uma coisa muito, muito, muito além da limpeza que aquela água traria. Todos os pecados que ela já cometeu não existem mais, porque ela é outra pessoa. Então é uma coisa que vai muito além da pessoa tomar um banho, da pessoa se molhar. Mas Nosso Senhor usou a água do batismo justamente para ajudar a simbolizar, porque todo sacramento é um sinal visível, quer dizer, a gente vê aquilo acontecendo, e eficaz, quer dizer, ele provoca alguma coisa, de uma realidade invisível. No caso do batismo, a adoção filial por Deus Pai, essa mudança ontológica na pessoa, né, que deixa de ser mera criatura e se torna filho amado de Deus. Agora, aquilo é feito por aquele derramar de água, aquelas palavras. Quer dizer, um sinal que é visível e é eficaz. A mesma coisa vale para o Santíssimo Sacramento. Né? Um padre que celebre uma missa num lugar que não pode conservar, não tem um sacrário, não pode conservar o Santíssimo Sacramento. Aí vai, ninguém comunga. Quando ele vê que está com o cibório cheio, o que ele vai fazer? Ele vai comer aquilo tudo. Ele vai conseguir almoçar depois? Não, porque ele está de barriga cheia. Agora ele vai ter comungado mais do que se ele tivesse manducado uma partículazinha desse tamaninho? Não. Ele vai ter comungado exatamente o mesmo. Agora, aquele sinal visível e eficaz, ele vai ter consumido mais daquilo, por assim dizer. Apesar de que ele vai ter recebido uma vez só a comunhão. O matrimônio, então, que já existia, que é essa união do casal, Nosso Senhor fez como que tendo vitaminado, né, uma coisa que já existia e dado a ela uma realidade sobrenatural, uma realidade acima daquilo que a mera natureza humana poderia fazer, muito maior. O natural não deixou de acontecer, ou seja, um casal que se case na igreja tem algo em comum com um casal de pagãos lá na Índia que se casa, sei lá com que ritual doido que eles se casam, desde que eles realmente se casem, né? Eles se entreguem mutuamente um ao outro para ter filhos e criá-los, para auxílio mútuo, para livre da concupiscência, de maneira monogâmica, até que a morte os separe, etc. Coisa que é o padrãozão. Esse casal lá, ele vai estar realmente casado, mas ele não vai ter algumas coisas a mais que o matrimônio católico pode dar. Coisas que vêm do sacramento. Graças de Estado, quer dizer, ajudas que Deus nos dá para a gente cumprir os nossos deveres matrimoniais. Essas graças de Estado muitas vezes vão ser a diferença entre um matrimônio feliz e o que a gente vê por aí, um divórcio. Por quê? Porque a pessoa ou não tinha essas graças de Estado, o casamento dela era nulo, ou ela simplesmente nunca aceitou essas graças, nunca quis aceitar, porque graça Deus oferece, a gente aceita se a gente quiser. Mas com essas graças de Estado, a gente pode viver esse matrimônio de maneira tal que ele nos santifique, que o matrimônio seja uma fonte de santidade para a gente.
Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa. E é por isso que Nosso Senhor elevou o matrimônio, que era uma instituição meramente de direito natural, elevou a sacramento, a sinal visível e eficaz de uma realidade invisível, que é uma coisa muito maior, que é uma forma da gente se santificar. É pelos sacramentos, inclusive, pela vivência do sacramento do matrimônio, porque o noivo e a noiva, eles são os ministros do sacramento ali no momento que eles estão ali na igreja e trocam votos, mas ele continua sendo vivido ao longo de toda a vida, até que a morte o separe. Então, passa a haver toda uma dimensão sobrenatural, toda uma dimensão santificante no matrimônio. Até nos maus momentos, como também nos bons momentos, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, tudo aquilo passa a ser um ambiente de santificação. Isso foi o que Nosso Senhor fez. E ele deu esse sacramento, como todos os outros sacramentos, à igreja. O que depende da igreja é a forma canônica, que faz pouco menos de 500 anos é obrigatória. Quer dizer, antigamente, até 1500 e pouco, você poderia chegar e trocar votos com a moça no banco da praça lá, dizendo, olha, eu te amo, eu também te amo, então eu quero ser seu marido para todo sempre, eu quero ser sua esposa para todo sempre. Estava casado. Só que cerca de 500 anos atrás, um pouco menos do que isso, a igreja passou a exigir a forma canônica. No começo ela era mais simples, só precisava trocar os votos na igreja na presença de um padre. Aí o que muitas vezes acontecia, né, especialmente quando a família não queria, a família da noiva, coisa super comum, era a noiva gritar os votos de um lado e o noivo gritar os votos de volta do outro durante a missa, por exemplo. Imagina a farra que não devia ser esse tipo de coisa, muito legal. E depois a forma foi se tornando mais estrita até ficar da maneira como ela é hoje, em que tem que seguir aquele ritual, aquela coisa toda. Isso depende da igreja. Ou seja, seria perfeitamente possível voltar à situação de 500 anos atrás e não precisar mais ir lá na igreja e cumprir aquele ritual, etc. Apesar de que é uma coisa muito bonita, mas que realmente hoje em dia, infelizmente, como eu falei, está virando para muita gente um sucedâneo de festa de 15 anos. É simplesmente uma maneira de mostrar eu sou crescidinho. E aí isso vira uma farsa sacrílega, porque essas pessoas não estão contraindo matrimônio, porque elas não têm a intenção correta, elas nem sabem o que é um matrimônio, na verdade. E assim a igreja fica sendo ocupada as tardes de sábado todas com uma farsa sacrílega atrás da outra, enquanto casais que poderiam ter se casado não se casam porque não tem 20 mil reais para fazer uma festa super mega blaster que as pessoas acham que é sinônimo de casamento hoje em dia. Ou seja, está tudo muito confuso, e politicamente correto serve para confundir mais ainda. Além disso, a igreja também tem o dom dado por Deus de eliminar ou suspender alguns impedimentos. Quer dizer, eu quero casar com a prima minha em segundo grau, terceiro grau. Eu posso pedir para o bispo, eu gosto muito daquela moça, pena que ela é casada, eu sou solteiro. Então eu vou lá e mato o marido dela. Agora ela virou viúva, posso casar com ela? Tem que pedir para o Papa, só o Papa poderia eliminar e retirar esse impedimento matrimonial, né? O assassino do cônjuge se casar com o viúvo, só o Papa pode levantar esse impedimento. Mas essas questões de forma canônica, impedimentos, etc., são coisas muito interessantes e muito importantes para quando a gente está se preparando para o matrimônio, mas que não dizem respeito à essência do matrimônio. O que diz respeito à essência do matrimônio é, primeiro, essa questão da instituição de direito natural, segundo, principalmente, essa questão do matrimônio ser um sacramento que deve ser vivido. Eu estou aqui mais de 2 décadas, graças ao bom Senhor Deus, me santificando no meu matrimônio. Essa santificação pelo matrimônio, a santificação no matrimônio, é o que faz a diferença específica do matrimônio católico. O matrimônio católico,
Além de tudo aquilo que o matrimônio natural já tem e já é, o matrimônio católico ele é meio de santificação para os dois e até para os filhos. Então, o matrimônio católico, na era do politicamente correto, ele é um monte de coisas muito importantes. Ele é a persistência da verdade no meio da mentira. Porque o politicamente correto é a mentira. E nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E foi ele que elevou o matrimônio à dignidade de sacramento. É ele que é o divino esposo de sua igreja, na qual nós nos casamos. Então, o matrimônio católico é a persistência da verdade num ambiente de mentira. É a limpeza no meio da podridão. É a luz no meio das trevas. E ela persiste sem esforço. O matrimônio católico, ele não precisa de defensores. Ele precisa de quem o viva. Não é com cartazes abaixo o casamento gay, qualquer outra besteira do gênero, que a gente está defendendo o matrimônio. O matrimônio não precisa de defensores. Pelo contrário, os defensores que precisam do matrimônio. A gente que precisa daquelas graças que Deus nos dá ali. Porque ele vem diretamente de Deus para a gente, ele é um sacramento. Ele não é uma coisa que esteja ao alcance do poder legislativo, do prefeito, de ninguém no gênero. Eles podem tentar, mas é ridículo. É como um cachorrinho tentar segurar um foguete espacial, sei lá, não funciona. É patético, só de pensar no tamanho das forças envolvidas é ridículo. Ele é indestrutível, o matrimônio é indestrutível. E o matrimônio católico é duplamente indestrutível. O matrimônio já é indestrutível por ser uma coisa natural e necessária. Sem ele, acaba a espécie humana e ele está inscrito na gente como a nossa respiração, como a fome, como a vontade de fazer xixi, como todas essas funções fisiológicas que a gente tem, também tem o matrimônio. Não é porque dá aquele surto quando a gente chega numa certa idade que ele não exista, aquilo seja uma construção social que é besteira do gênero. Não. Ele existe, ele está na nossa natureza, e assim como a gente, numa certa idade, vai começar a andar, noutra a gente vai começar a falar, noutra a gente vai querer casar. E se quiser não casar, vai ter que fazer força para não casar. Muita força. Além disso, o matrimônio católico, pela sua dimensão sobrenatural, é ainda mais indestrutível. É ainda mais impossível dele ser destruído ou sequer dele ser danificado ou violado. Não existe, é impossível. Ele é muito mais forte. Você pode juntar todos os comunistas, todos os fascistas, todos os nazistas, todos os capitalistas, todos os modernistas, todos os maluquistas que você quiser, e eles não vão conseguir arranhar um matrimônio católico. Ele não precisa ser defendido. Ele precisa ser vivido. E é vivendo que a gente vai se santificar, e se santificando que a gente vai conseguir santificar o mundo. E essa verdade que persiste em meio à mentira, ela não precisa, como eu disse, de defensores, mas ela precisa sim de respeito. E é por isso que a gente tem que lutar contra a mentira. Não é porque o casamento gay vai acabar com o casamento. Não, o casamento gay não vai acabar com casamento nenhum. Casamento gay, gente, não existe. Ele é uma mentira. Eu ter medo do casamento gay é como eu achar que o sujeito vai ser mais inteligente ou mais burro do que eu por causa da cor da pele. É como eu achar que eu vou ter azar porque um gato preto cruzou o meu caminho. É uma superstição. É uma besteira. É uma coisa que simplesmente não faz sentido. O casamento gay não existe, como não existem raças, como não existe azar causado por gatos pretos. Tudo isso é lorota, é peta. Eu posso começar aquela lista de novo de sinônimos de mentira. Tudo isso é mentira. A gente tem que lutar contra a mentira por respeito à verdade, não por achar que a mentira seja capaz de eliminar a verdade. A mentira não consegue eliminar a verdade. A verdade é eterna. A verdade é incriada. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A verdade existe desde antes do mundo existir.
desde antes do planeta Terra existir e vai continuar existindo. A mentira não elimina a verdade. O casamento gay não destrói o matrimônio. O casamento gay não existe, simplesmente. Então, por respeito à verdade, a gente deve procurar impedir ao máximo que se crie confusão. Porque assim como não está certo você apontar para um cachorro e dizer, isto é uma criança, meu filho, não está certo você apontar para um par de qualquer coisa e dizer que é um casamento. Né? Será que isso daqui é um casal? É um casal de ferramentinhas de fazer ginástica? Eles se casaram e foram no cartório? Não faz o menor sentido, é absurdo. Eu pregar um delírio desse como se fosse verdade é simplesmente uma maneira de eu desrespeitar algo que existe realmente, que é o casamento, o matrimônio, a vida de casal, etc. E é por merecer respeito, por ser uma coisa muito boa para toda a sociedade, que esse respeito seja dado, etc., que o matrimônio, e só ele, deve ser reconhecido em lei. Ou seja, não deve haver uma lei que diga que dá na mesma você juntar dois barbados ou haver um matrimônio de verdade. Não deve haver uma lei que diga que você pode se separar quando não der mais vontade de viver com aquela pessoa. Todas essas leis são erradas. Mas elas não devem ser combatidas por colocarem o matrimônio em risco. Sim, por respeito ao matrimônio, porque ele vai continuar existindo. O que elas fazem é simplesmente pregar uma mentira. Então, mentira não deve ficar sendo gritada em público, porque ela pode causar alguma confusão na cabeça das pessoas, mas ela nunca vai afetar a verdade. Essa palavra mentirosa do politicamente correto, ela pode confundir os miolos, mas ela não vai chegar na coisa, né, para a gente voltar no começo. A coisa, a intelecção da coisa, o termo pelo qual a gente designa a coisa. Você pode criar um curto-circuito aqui, mas você não consegue criar um curto-circuito entre a coisa e a intelecção dela. Você não consegue fazer com que esse curto-circuito vá além e transforme a coisa. É isso que o politicamente correto tenta fazer. É isso que ele não consegue fazer. Mas ele é patético e risível. A questão, portanto, não é combater um terrível inimigo. Sim, impedir um barulho desagradável. O politicamente correto é como um enxame de moscas que dificulta a gente ouvir os passarinhos cantando. Ele não é um inimigo. Ele é uma besteira, ele é uma mentira, ele é um barulho, ele é um ruído na comunicação que faz com que seja mais difícil a gente falar as coisas, mas que não afeta as coisas em absolutamente nada. Sendo, porém, cristãos, o nosso dever é, quando casados, vivendo essa santificação que ocorre no matrimônio, quando celibatários, reconhecendo o matrimônio como meio de santificação, combater sempre em prol da verdade. Porque a verdade tem nome, e a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.